Você sabe o que que é o cuckold? Sei, eu sei. É aquele lá que os caras eles querem ser humilhados pelas mulheres deles. Não. São homens que Não? gostam. Tem uma certa relação, mas são homens que gostam de ver de que a mulher transe com outros homens. É um casamento, o homem está casado com uma mulher e ele gosta de que outros homens transem com as suas mulheres para a satisfação individual do cuckold, do homem que tem esse fetiche. Caramba, moleque. Isso é fala sério mesmo. Ai, nós, esse cara é nojento, né, cara? É verdade. Não, eu sei, eu sinto. Você tem um embrulho assim no. Você tem um Claro, tipo não, de com embrulho? certeza, com Você tá certeza. dando risada aí, Não, rapaz? não, não. Você tá louco? É Eu tô. porque. Não, eu sou Ah, um. tá... Não, ó, deixa eu te Brincadeira. explicar, Xandão. Eu sou um grande curioso, Pesquisador. pesquisador. Eu sei, eu E entendo o que você tá curioso. Eu gosto de, num primeiro momento, entender os fenômenos, né? entender os fenômenos, a Sem. complexidade do cérebro Isso, humano, o que leva as pessoas a fazerem coisas que são atrocidades isso, e eu bizarras. afasto o meu Sim, sentimento. porque tem uma explicação cerebral para tudo isso, Com uma explicação de certeza, convívio com certeza. social, uma condição espiritual. Lógico, se você for realmente estudar questões técnicas em volta disso, você vai entender realmente o processo. Não, mas é completamente asqueroso. Você, na minha opinião, né? Você acaba com o casamento, a fidelidade no casamento, só que é muito comum. Claro. E o que, que você acha aí dos cuckolds aí? Os homens Ai, que cara. gostam. Tem as hot wives, né? Eu acho que isso daí é mais do mesmo fenômeno que eu falei no início. É uma espécie de desordem espiritual e cerebral que a pessoa tem. A princípio. O princípio de tudo é esse. Né? Então, como a gente não tem aqui um caso específico para tratar, porque se você. Vamos supor que tivesse uma pessoa que deu um relato fidedigno sobre a trajetória dela, o que fez ela chegar a esse tipo de vício. Seria mais fácil da gente entender o processo ali. Ah, eu tive uma família assim, uma mãe assim, um pai assim, uma irmã, não sei, sabe? Aí você vai entendendo um trabalho, você vai entendendo o que foi induzindo a pessoa, né? Aí por esse caminho. Agora, como a gente tá falando de um modo abrangente, é muito difícil de identificar com precisão o que leva a pessoa a chegar nesse tipo de ato. Eu realmente não sei, assim, realmente destacar qual que é a motivação primária da pessoa. Mas eu vejo sim que a essência voltada para o erro nesse caso é uma desordem espiritual mesmo. É uma pessoa que passou de forma sistemática durante toda a vida, utilizando de todos os estímulos possíveis para sexualizar o cérebro dela. Não se contentava com absolutamente nada. E quando chegou no momento de ter ali uma relação, uma coisa séria com alguém, como não se satisfazia com absolutamente nada, que é normal, daquilo que pode ser feito de forma normal entre homem e uma mulher, ele acaba buscando por esse tipo de desvio, né? É um Comportamental. É um desvio. Só que aí é o seguinte, cara, por que tem uns caras que gostam disso daí que você falou, negócio de cookie-old, e outros que não gostam, que tem outros fetiches? Aí vai depender da experiência pessoal que o cara teve, entendeu? Por alguma razão, cerebralmente falando, né? E também por razões ali sociais, né? Do cotidiano que o cara viveu, ele ficou apegado a isso. O cérebro dele se satisfaz com aquilo, entende? Então ele busca sempre por aquele estímulo. É um desvio, né? Sem dúvida, claro, é desordem pura isso daí, é Todo desordem fetiche é gerado através de de um desordem. mal, você diria assim. Do quê? De um mal. Sem dúvida, de Fetiche uma por pés. É porque o mal, quando a gente fala da essência do mal, o propósito primário daquilo que é mal, o que é mal para nossa vida? É desordem. Tudo aquilo que a gente faz com desordem é mal, é ruim. Se você tem uma casa bagunçada, é ruim. A sua energia já baixa. Você entrar numa casa que é totalmente desarrumada, uma casa totalmente suja, um banheiro totalmente sujo, uma pia cheia de louça suja, aquela nojeira. A desordem, no geral falando, causa mal-estar para nós. Então, se a gente tem uma desordem espiritual, que é muito mais problemática do que uma desordem ali de objetos, né, do lugar onde a gente vive, a gente acaba, do meu ponto de vista, né, de acordo com o meu entendimento bíblico, nós abrimos portas para que demônios operem na nossa vida. E o demônio, ele quer que você esteja por dentro de você uma baderna. Que você não tenha uma definição de propósito, um guia, um caminho. Porque daí você precisaria de ordem. Quando um cara tem fé, ele crê em Deus, por exemplo, ele passa a ordenar a sua vida. Ele entende que tem uma razão maior, uma estrutura de regras que já foi criada justamente para ele poder seguir bem por aquele caminho. E conforme ele vai ordenando a sua vida, é natural que ele se afaste de tudo aquilo que não presta. Então esses caras, essas pessoas que são viciadas em tudo isso daí, pra mim a essência do problema é a desordem espiritual. Começa daí. Não tiveram essa referência, entende? São pessoas que nunca seguiram regra.
para poder justamente se libertarem assim dos vícios, das coisas ruins. E se você não busca se libertar disso, você acaba ficando cada vez mais suscetível, certo?